Hoje falamos sobre restauração em um ambiente familiar e sobre segundas chances. Agora avançamos para o período entre a primeira e a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé estavam trabalhando juntos há algum tempo e se preparavam para a segunda viagem missionária. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor e ver como eles estão. Então, durante a preparação, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, com eles, mas Paulo não achou prudente levá-lo, porque ele os havia abandonado em Panfilha e não continuou com eles na obra. Houve um desacordo tão grande entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. Barnabé levou Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então Paulo e Barnabé, que haviam trabalhado juntos de perto, agora tinham um forte desacordo sobre levar ou não João Marcos na próxima viagem. O tema do cuidado missionário hoje é conflito interpessoal, falhas e segundas chances. Um tema muito presente em equipes missionárias, agências missionárias, igrejas enviadoras, famílias e casamentos de missionários. Então tivemos a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé foram juntos, acompanhados por alguns outros companheiros. Vamos dizer que essa viagem missionária durou entre 1 e 2 anos, juntos todos os dias. Parte integrante da equipe era João Marcos. De acordo com a Epístola aos Colossenses, ele era primo de Barnabé. Então, havia um parentesco, uma ligação familiar muito próxima entre Barnabé e João Marcos os abandonou na Panfilha. Ele voltou a Jerusalém e não continuou. Os motivos exatos não são claros, mas Paulo viu isso como realmente um abandono da missão. Palavras muito fortes. Ele nos abandonou. Eu me senti profundamente abandonado. E então eles se prepararam para a segunda viagem missionária, que significaria mais 1 ou 2 anos juntos. Imagine dificuldades, tempestades, perseguição e assim por diante. E você precisando confiar nos irmãos e irmãs que vão com você, Paulo está dizendo: de maneira nenhuma vou permitir que esse homem vá comigo de novo. João Marcos nos deixou, nos abandonou, de jeito nenhum. E Barnabé está dizendo: vamos lá, vamos dar a ele uma segunda chance. E assim eles discutiram. Você provavelmente já esteve em equipes membros que não se encaixavam bem. Você pensa: eu queria que essa pessoa voltasse para casa. Será que ela não vê que não se encaixa? E aí você tem as pessoas orientadas a projetos ou metas que dizem: você não pode ir, você não se encaixa. E você tem as pessoas pastorais, aquelas que se conectam profundamente, fazem perguntas atenciosas, amam verdadeiramente, acreditam nas boas intenções e que dão segundas chances. De que lado você está? Qual lado você escolhe? Normalmente temos uma tendência natural a um lado. Preciso dizer que nos meus primeiros anos em missões eu era muito orientado a metas e trabalhei sob uma liderança de Singapura que era muito pastoral, como um verdadeiro Barnabé. Ele tinha fé em todos. Incrível. E ao longo dos anos, trabalhando juntos, aprendi muito com ele e através dele. Aprendi sobre graça, estender graça. Comecei a ser menos crítico em relação às pessoas, menos orientado a metas e passei a ser mais orientado a pessoas, confiando mais que Deus cuidaria das pessoas, em vez de achar que eu realmente precisava fazer isso. Eu confio plenamente que Deus vai cuidar de todas as pessoas. Você entende exatamente o que quero dizer com isso? Então Barnabé leva João Marcos de volta para a ilha de Chipre. Presumo que o primo de Barnabé também era originário de Chipre, assim como o próprio Barnabé em sua casa. Então, Barnabé leva João Marcos de volta para casa, de volta para a sua família, para o seu lar. Não participando do ministério, não viajando pelo mundo por 1 ou 2 anos, mas passando tempo em casa, numa comunidade familiar, comendo à volta da mesa do jantar, comendo uma comida familiar e reconfortante, dormindo em uma casa familiar e acolhedora, falando uma língua familiar e compreensível. Chamamos isso hoje de descanso e relaxamento. Cuidado missionário comunitário hoje. Creio que eles estavam conversando em casa sobre a viagem missionária e, de fato, sobre Paulo e o que aconteceu com ele. O que o Espírito Santo está dizendo? É como um relatório, um debriefing. Como você cresceu com essa experiência?
E o que Deus quer que você faça a seguir? Uma nova fase de restauração completa e total. Uma fase de debriefing, um processo, uma fase de descanso e relaxamento e que leva a uma fase de segundas chances. Mas essa oportunidade pastoral de cuidado missionário precisa de pessoas que continuem a acreditar em você. Mesmo que você tenha falhado, cometido erros, se sinta culpado, mesmo que algumas pessoas te rejeitem, dizendo nunca mais contigo, você sinta vergonha, culpa e até pense que decepcionou a Deus, que Deus nunca mais poderá te usar. É aqui que entram os provedores de cuidado missionário como Barnabé. Ele cuidadosamente levou João Marcos a um lugar seguro, conectou-se profundamente com ele, o compreendeu plenamente e então o encorajou a continuar sua jornada. Isso demonstra a restauração em um ambiente familiar, dentro da própria família, e um cuidado missionário comunitário e abrangente. Barnabé deu a ele uma segunda chance. Mais tarde, Marcos tornou-se um parceiro valioso no ministério de Paulo. Ele é mencionado em 2 Timóteo 4 novamente, e a crença e cuidado de Barnabé por ele valeram a pena. Valeram a pena. O investimento dele em João Marcos deu frutos e ele é mencionado mais tarde, continuando a trabalhar com Paulo. Segundas chances, um trabalho de cuidado missionário incrível, um testemunho incrível de cuidado missionário aqui. Alguém no ministério já te deu uma segunda chance? Você já deu uma segunda chance a alguém? Ou até mesmo já investiu significativamente em restauração, descanso, relaxamento e bem-estar das pessoas em ambientes familiares e acolhedores? Por favor, compartilhe como foi para você e reflita sobre as lições que aprendeu Barnabé, o provedor de cuidado missionário, com uma atitude de generosidade e doação sacrificial. Barnabé, envolvido em mediação e defesa do povo de Deus. Barnabé, o incentivador durante visitas ao campo. Barnabé, o articulador e treinador. E hoje Barnabé, que investe na restauração das pessoas em um ambiente familiar e na importância das segundas chances. Barnabé, um notável exemplo no Novo Testamento de um provedor de cuidado missionário guiado por Deus.